Pessoal, boa tarde. Professor Gabriel Yasbeck aqui na disciplina de Inteligência Artificial. Hoje nós vamos estar vendo na seção 2.1 do nosso livro didático, que é sobre tipos e representação de problemas. Tá bom? Os assuntos que nós abordaremos nessa aula vão ser os métodos probabilísticos, os métodos baseados em classificadores, métodos de aprendizado estatístico e, por fim, a mensuração do progresso de aprendizado. Tá? Então, métodos probabilísticos, vamos começar. Então, como a gente já viu nas aulas passadas, um agente inteligente ele é capaz de reagir ao ambiente com base em um conjunto de regras. Ou seja, ele tem sensores e formas de perceber o seu ambiente baseado na sequência de percepções que ele tiver. Ele vai utilizar regras para decidir qual vai ser a tomada de decisão. Então, a gente lembra do agente, ele percebe o ambiente, ele vai saber o que fazer com essas percepções baseadas nas regras que você estabelecer e vai tomar uma decisão, né? Isso é como o agente inteligente reage. O problema é que quanto mais complexo é o ambiente que o nosso agente está inserido, mais difícil é estabelecer essas regras para que sejam abordadas todas as percepções possíveis, né? Isso seria um crescimento exponencial do recurso de processamento, memória e armazenamento, ou seja, quanto mais complexo, o custo computacional se tornaria exponencial para você levar em consideração todas as possíveis combinações que poderiam ocorrer nesse ambiente do agente inteligente, ok? Então, com essas condições, sabendo que é impossível você ter regras para todas as percepções, o resultado é que os agentes eles precisam agir da incerteza. E essa incerteza ela ocorre pela capacidade de observar o ambiente, de você ter a capacidade de observar o ambiente apenas de maneira parcial. Ou seja, vão haver situações, vão haver combinações de percepções que você não vai ter como prever nas regras, e aí você vai ter que agir num ambiente de incerteza devido ao custo computacional extremamente elevado que você precisaria, né? Seria impossível você ter um agente que fosse capaz de prever tudo em ambientes complexos. Então, para dar um exemplo para vocês de como isso funcionaria, vamos considerar, por exemplo, um sistema de previsão de tempo. Para você prever o que vai acontecer no tempo, você tem que correlacionar várias variáveis que são complexas e que dependem uma da outra. E nesse tipo de situação, é impossível você mapear todos os estados complexos dessas variáveis, ou seja, é um ambiente permeado por incerteza, né? Que está um dos gráficos dessa previsão de tempo. E a gente nota na prática que é um ambiente de incerteza, porque a gente vê o tempo todo que a previsão do tempo erra. Mas significa que a previsão do tempo é ruim? Que o agente inteligente de previsão do tempo ele é ruim, ele é ineficaz? Não. Ele usa da probabilidade e tem grandes chances de acertar, né? Seria melhor a gente não ter um sistema de previsão de tempo que a gente não conseguiria correlacionar todas as variáveis e estabelecer as regras, ou ter o sistema que nós temos hoje que tem uma grande probabilidade de acertar, mas é permeado pela incerteza. Então, com certeza, a segunda opção é muito melhor, não é isso? Nesse sistema específico que a gente está estudando, as principais variáveis da meteorologia elas são temperatura, umidade, radiação, insolação, pressão, vento, precipitação e evaporação. Então, se a gente começar a analisar esses tipos de variáveis, pensa no quão complexo seria analisar todas as combinações e relações possíveis entre elas. Se a gente pegar uma variável, por exemplo, a temperatura, quantas coisas que podem influenciar no valor da temperatura e como que a temperatura influencia em todas essas outras variáveis que elas estão presentes na meteorologia. Então, imagina você estabelecer regras para você criar reações para todas essas variáveis. Seria algo extremamente complexo, na verdade, impossível de fazer com a tecnologia que nós temos hoje, com o nosso conhecimento científico que nós temos hoje. Então, a gente usa de probabilidade para lidar com essas incertezas, tá? Por essa razão, então, os sistemas de previsão de tempo eles cometem erro e são necessários utilizar a probabilidade dele. Então, toda vez que a gente tem uma previsão do tempo, existe uma estimativa do quão provável é de aquilo que está sendo previsto acontecer. Tá ok? Bom, para conviver com a incerteza, o método que a gente mais utiliza na inteligência artificial e na matemática como um todo é o método probabilístico. Então, no método probabilístico, é levado em consideração as probabilidades de cada ação
levar a um resultado esperado, ou pelo menos a uma configuração do ambiente mais favorável ao agente. O que é isso? Eu tenho as minhas variáveis que elas se relacionam. Baseado nas percepções que eu tive sobre elas, eu vou calcular, vou estimar uma probabilidade de que uma certa tomada de decisão vai me levar para o estado que eu espero, para o estado que é mais favorável ao agente. E quando a gente fala no estado mais favorável que ao agente, a gente precisa saber quais são os objetivos do agente. Né? No caso do sistema de meteorologia, o objetivo do agente é ele acertar a previsão do tempo. Então, todas as vezes que você tiver um conjunto de percepções, você vai ter probabilidades de que a ação que o agente está tomando vai te levar ao acerto da previsão do tempo. Tá ok? Na inteligência artificial, o método probabilístico ele é representado pelas redes bayesianas. E uma rede bayesiana ele é um gráfico direto em que cada nó dessa rede, que nós vamos ver mais para frente como que ela é montada, tem uma informação quantitativa de probabilidade. Cada nó da rede bayesiana corresponde a uma variável aleatória e um conjunto de setas que conectam os pares de nós fazem parte da rede bayesiana, falando que a probabilidade desse nó influencia diretamente na probabilidade quantitativa do outro nó. Então, como que seria uma rede bayesiana? Bom, o que a gente chama de nó seria cada círculo desses aqui, e esse círculo representa variáveis aleatórias do meio ambiente. Então, por exemplo, a probabilidade de ter ou não um gato no ambiente, a probabilidade de ter ou não uma alergia, a probabilidade de ter rinite. E cada nó desse ele tem uma informação quantitativa dessas probabilidades. E no momento que eu tenho setas ligando um nó ao outro, significa que a probabilidade de ter ou não um gato no ambiente influencia diretamente na probabilidade de ter ou não rinite. Da mesma forma, a probabilidade de estar resfriado ou não, né? Isso aqui é um número, quando a gente fala um número quantitativo, quer dizer, vamos supor, você tem 15% de chance de estar resfriado, 0,15. Isso é um dado quantitativo. E o fato de você estar ou não resfriado influencia diretamente na probabilidade de você espirrar. Então, os nós representam variáveis aleatórias, cada nó tem um valor quantitativo da probabilidade desse evento, dessa variável ocorrer, e as setas indicam a influência dessa probabilidade na outra variável aleatória. Então, essa aqui é uma representação de uma rede bayesiana, tá bom? Então, para a gente entender um pouco mais sobre as redes bayesianas, vamos tomar a probabilidade de dois eventos quaisquer aqui e analisá-los, beleza? Então, vamos considerar os dois eventos. A probabilidade de ganhar na loteria, que a gente vai identificar aqui por PL, tá bom? E o outro evento, nós vamos considerar a probabilidade de chover, que é considerado PC, beleza? São os dois eventos. Aí eu pergunto para vocês, há alguma relação entre os eventos ganhar na loteria e chover? Ou seja, se eu ganhar na loteria, tem alguma influência na possibilidade de chover ou não? Ou se estiver chovendo, vai mudar a minha chance de ganhar na loteria? Essa é a pergunta. Então, o que eu estou perguntando para vocês essas probabilidades, elas têm alguma dependência entre si? Uma influencia na outra? E a resposta para isso, que não, né? A gente pode inferir que elas são independentes. Ou seja, se estiver chovendo ou não, não vai ter influência nenhuma de ganhar na loteria e vice-versa também. Ganhar na loteria não vai influenciar em nada em chover ou não. A não ser se você tiver alguma crença, né, alguma coisa, mas a gente sabe que matematicamente falando, elas são variáveis independentes. Tá? Então, quando a gente tem eventos independentes, a gente pode representar ele como as imagens abaixo. Então, não há uma interseção entre os conjuntos, ou seja, a probabilidade de ganhar na loteria, que é representada por esse conjunto aqui, e a probabilidade de chover, elas não intercedem em algum ponto, elas são completamente independentes. E isso é uma representação de uma rede bayesiana para as duas probabilidades, onde não há setas indicando nós pais. O nó pai é que quando tem a seta que ele influencia diretamente no nó filho. E aqui não tem seta porque a probabilidade de um não tem influência nenhuma sobre a outra, ou seja, eventos independentes. Ok?
Agora, no caso de eventos independentes, como que a gente viu, a probabilidade desses eventos acontecerem simultaneamente é a multiplicação direta de cada uma das suas probabilidades. Ou seja, se os eventos eles são completamente independentes, como é o caso daqui, e vamos supor que a probabilidade de chover, então vamos pôr um número aqui para a gente entender, olha só, a probabilidade de chover seja 0,15, tá bom? Desculpa aqui, né? A probabilidade, deixa eu apagar aqui que isso aqui é a probabilidade de ganhar na loteria. Deixa eu apagar aqui. Vamos reescrever isso aqui então. A probabilidade PL de ganhar na loteria, vamos supor que seja 0,1, tá? 10%. Que não é, né? Nossa senhora, um número feio demais. E a probabilidade de chover seja 30%. Quando eu tenho dois eventos independentes, se eu quiser saber qual a probabilidade de eu ganhar na loteria e qual a probabilidade de chover ao mesmo tempo, então a probabilidade de que os dois eventos independentes ocorram, a probabilidade de ganhar na loteria e chover é igual a quanto? É simplesmente a multiplicação entre essas duas probabilidades. Então seria 0,1 vezes 0,3. E aí a resposta da nossa pergunta aqui não seria 0,03, né? Ou seja, 3%. Então, se eu quiser saber a probabilidade de eventos independentes acontecerem simultaneamente, eu simplesmente pego a probabilidade de cada um acontecer separadamente e as multiplico, né? Então, como que a gente lê essa equação? Quando a gente fala P de L e C, é probabilidade de ganhar na loteria e chover é igual a probabilidade de ganhar na loteria vezes a probabilidade de chover. Você multiplica as probabilidades, tá bom? Agora nós vamos considerar outro evento aqui nesse mesmo contexto, que seria a probabilidade do chão estar molhado. Bom, probabilidade de ganhar na loteria com chover, tudo bem que não tem nenhuma relação. Agora, a probabilidade do chão estar molhado tem alguma relação com a de chover? Com certeza, né? Se chover, a probabilidade do chão estar molhado é muito maior do que não chover. Então, existe uma dependência entre essas duas variáveis. E aí, como que nós iríamos representar essa rede bayesiana? Então, a rede bayesiana para esses eventos de ganhar na loteria, chover e o chão estar molhado, que aqui a gente vai chamar de PM, né, probabilidade do chão estar molhado, pode ser representado conforme a figura abaixo. Ou seja, a probabilidade de ganhar na loteria, ela continua sendo totalmente separada das outras probabilidades, porque não há influência delas sobre as outras. Porém, a probabilidade de chover, ela influencia diretamente na probabilidade de o chão estar molhado. Por isso que a gente põe uma seta ligando os dois nós da rede bayesiana, porque o conhecimento prévio desta informação vai influenciar diretamente no cálculo dessa informação do chão estar molhado. Então a gente fala que a probabilidade de chover ela é um nó pai e a probabilidade de chão estar molhado ela é um nó filho da probabilidade de chover. Então, se chove, eu tenho uma probabilidade maior de o chão estar molhado. Se não chove, eu tenho a probabilidade menor do chão estar molhado, né? Então, isso fala para a gente que o conhecimento a priori de ter chovido ou não influencia substancialmente na probabilidade de o chão estar molhado. São variáveis dependentes que nós falamos na probabilidade. Ok? E aí, como que a gente então calcula a probabilidade de eventos que eles são condicionados entre si? Então, a gente vai representar por uma outra simbologia, que é representada por P, probabilidade do chão estar molhado, dado que choveu. Isso aqui é a simbologia. Então, quando a gente vê esse trafo aqui, significa a palavra dado. Então, como eu estou representando? Quero saber a probabilidade do chão estar molhado se eu tiver certeza, se eu tiver a informação a priori de que já choveu, ou seja, dado que choveu. E a forma para a gente calcular isso seria a probabilidade do chão estar molhado, dado
que choveu é a probabilidade do chão estar molhado e ter chovido dividido pela probabilidade de chover, ok? Essa é a fórmula que nós vamos usar para calcular a variável dependente, né? Probabilidade de variáveis dependentes. Então a gente já viu essa fórmula e significa que a probabilidade de PMC é do chão estar molhado e ter chovido. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero calcular a probabilidade de rolar dois dados. Então eu vou jogar dois dados e obter um par, dois valores iguais ao mesmo tempo. Ora, um dado ele tem 6 lados. Então se o dado não for viciado e eu jogar esse dado, quer dizer que cada número que está nesse dado tem 1/6 de chance de ocorrer. Então, se nenhum desses eventos tiver acontecido a priori, se eu não tenho informação nenhuma, então a gente viu lá que eventos independentes, basta multiplicar a probabilidade dos mesmos. Então, seria a probabilidade de sair um par jogando dois dados, seria 1/6 vezes 1/6, que seria 1/36. Isso quando eu não tenho nenhuma informação a priori. Então, eu posso considerar esses eventos independentes. Agora, se eu já joguei um dado e eu já sei que o valor dele foi 5, essa informação a priori que eu tenho, ela vai influenciar diretamente na probabilidade de sair um par, né? E aí a gente pode usar a equação da probabilidade condicional, que o que seria? A probabilidade de sair um par, dado que o primeiro dado que eu lancei saiu 5, é a probabilidade de sair um par e o do dado 1 ser 5, dividido pela probabilidade do dado 1 ser 5. Ok? Bom, qual que é a probabilidade, então, do meu par, do meu dado 1 ser 5? Isso aqui a gente já foi falado que saiu 5. Então, isso aqui é 1. E essa daqui é 1 também, porque eu já sei que saiu 5. Está dado, olha só, foi dado. Isso aqui significa que foi dado que o dado 1 tem o número 5. Ora, qual que é a probabilidade de sair o par, então? De sair qualquer número. O par que eu tenho que lançar, que é o dado 2, ele tem 1/6 de chance de sair 5. Então, aqui eu teria que substituir por 1/6. Então, calculando o valor da nossa fórmula, a gente tem que a probabilidade de sair um par, dado que o primeiro dado, né, vamos repetir a palavra dado duas vezes, saiu 5, é de 1/6 ou 16,67%. É assim que a gente calcula a probabilidade condicional, tá bom? E a rede Bayesiana, ela traz uma característica que ela é muito importante para a inteligência artificial para a gente. Independente do valor da probabilidade, ou seja, independente de qual a probabilidade de chover, 1%, 10%, 15%, independente de qual a probabilidade de um dado que eu rolar sair o número 1, que seria 1/6, independente do valor da probabilidade, ou esse evento ocorre ou esse evento não ocorre. Ou seja, ou o dado sai o número 5 ou não sai, ou chove ou não chove, ou eu ganhei na loteria ou eu não ganhei na loteria, independente da probabilidade. Então, isso trata-se de um par binário de o evento ou não evento acontecer. E isso é uma das grandes vantagens de usar a rede Bayesiana na inteligência artificial, e a gente vai ver o porquê. Vamos observar a rede Bayesiana aqui abaixo. Então, a gente tem a nomenclatura aqui, né? Cada nó, que a gente chama, ou seja, cada círculo da rede Bayesiana representa uma variável e tem um valor quantitativo dessa variável. As setas influenciam que o nó A ele é um nó pai em relação ao nó C e que o nó B é um nó pai em relação ao nó C, ou seja, essas probabilidades influenciam diretamente em C ocorrer. E aí, como a gente está vendo que A e B não tem nenhuma seta chegando neles, nós falamos que A e B são eventos independentes. Como C tem influência direta sobre A e B, a probabilidade de B ela está condicionada ao evento A e ao evento B. E os nós D e E, a gente fala que a probabilidade deles ocorrer está condicionada ao evento C. Então, é dessa forma que nós lemos a rede Bayesiana, tá bom? E aí,
eu quero calcular então qual a quantidade de combinações de eventos que eu teria nessa rede. Então, como eu tenho 5 eventos, 5 variáveis, e cada uma dessas variáveis ela pode ou não ocorrer, eu teria um total de 32 estados possíveis, 2 elevado à quinta, são a quantidade de combinações dos eventos que eu teria lá. Porém, como eu tenho regras condicionantes, ou seja, como C para acontecer está condicionada a A e B e D e E está condicionada a C, eu consigo simplificar a quantidade de estados possíveis. E como que eu faço isso? Olha só, a probabilidade de A ocorrer, como A é dado, a priori, você já sabe se A ocorreu ou não na sua análise da rede Bayesiana. Então ele tem o equivalente a um estado. Ou ele ocorreu ou ele não ocorreu e você já sabe disso a priori. Então você tem um estado em vez de dois naquele ali já, da combinação. B é a mesma coisa. Ou aconteceu ou ele não aconteceu e ele é dado a priori. O C, o evento C, ele está condicionado a A e B. Como A e B eu tenho dois estados e eles podem ter uma combinação de 4 possibilidades, por exemplo, A pode ter ocorrido e B pode ter ocorrido, isso influenciaria em C. A pode não ter ocorrido e B pode ter ocorrido, isso influencia em C. B pode não ter ocorrido e B pode não ter ocorrido e A pode não ter ocorrido. Ou seja, eu tenho 4 estados possíveis em C porque eles estão condicionados a A e B. Então, até agora, nós temos 6 estados. E como D e E estão condicionados a C, eu tenho 2 estados possíveis para eles, dependendo se C acontece ou não. Então, se eu somar tudo, eu tenho um total de 10 estados. Então, olha como que o condicionamento das redes bayesianas, elas podem simplificar a nossa análise probabilística. De 32 estados possíveis, eu reduzi para 10 estados possíveis. Então, essa é a grande vantagem de se utilizar o método bayesiano. E aí a gente pode concluir o seguinte, que o aprendizado bayesiano, ele consiste no cálculo de cada estado possível da sua rede. Uma vez calculados esses estados, o método demanda a construção de uma tabela com as probabilidades calculadas. E aí essa tabela ela passa a constituir a base de conhecimento gerado pelo método, ficando à disposição para o uso na resolução de questões pertinentes ao ambiente. Ou seja, você usa o aprendizado bayesiano para estimar as probabilidades dos estados possíveis e depois você vai criar uma tabela que vai estar disponível ao seu agente inteligente para que ele possa consultá-la. Então, como ficaria isso na prática? A gente pode ver aqui, a gente tem aquele primeiro exemplo da nossa rede bayesiana, e aí ele criou uma tabela para cada um dos estados possíveis. Então, por exemplo, a probabilidade de ter alergia, ela é um estado independente, certo? Ela não tem nenhuma seta nela. Então, eu ter alergia é 45%, eu não ter 55%. É uma parte da tabela. Probabilidade de ter gato ou não no ambiente está estabelecido também, são independentes, 20 ou 80. Probabilidade de ter arranhões está condicionada ao gato estar presente ou não no ambiente. Se o gato ou não está presente, então quer dizer que eu tenho 2 estados possíveis para arranhões. Então, se eu tenho gato no ambiente, a minha probabilidade de ter arranhões é 95% e a minha probabilidade de não ter arranhões é 5%. Se eu não tenho um gato, dado que eu não tenho gato no ambiente, ou seja, o estado aqui do gato é não tem gato, eu tenho 15% de probabilidade de ter arranhões e 85% de probabilidade de não ter arranhões. E assim por diante. Perceba, por exemplo, que a rinite ela está condicionada a ter gato ou não no ambiente e ter alergia. Logo, eu tenho 4 estados possíveis. Quais seriam os estados? Ter alergia e ter gato no ambiente, ter alergia e não ter gato no ambiente, não ter alergia e ter gato no ambiente, ter alergia e ter gato no ambiente. Então, olha só, quando eu tenho alergia e eu tenho um gato no ambiente, a probabilidade de ter rinite, ela vai ser diferente. Quando eu não tenho alergia e não tenho gato, eu tenho 0,5% de chance de ter rinite. Quando eu tenho alergia e eu tenho um gato no ambiente, a probabilidade de eu ter rinite é 99%. Então, veja como que vai alterando os valores, entendeu? Assim, baseado nas informações que você tem do seu ambiente prévio. A mesma coisa é o espirro.
O espirro está condicionado ao resfriado e à rinite. Então, a probabilidade de eu espirrar tendo resfriado e tendo rinite é 99%. Assim por diante, a probabilidade de eu espirrar, se eu não tiver resfriado, mas tiver rinite, então eu vou ter uma probabilidade de espirrar menor do que eu teria se eu não tivesse. E aqui tá errado, né, pessoal? A soma aqui tem que estar 100%. Então, isso aqui seria 1%, né? Aqui, desculpa, aqui tá errado. E aqui seria 1% também. Né? Tem um erro na tabela aqui. Né? Eu falei até mais cedo ali que era 80% a chance de não ter rinite, mas é claro que a soma aqui tem que ser 100%. Então, se eu tenho alergia e tenho gato no ambiente, a probabilidade de eu ter rinite é 99% e a probabilidade de eu não ter rinite é 1%. A soma sempre tem que dar 100% das probabilidades, né? E é isso, a parte do método probabilístico que eu queria passar para vocês hoje. Na próxima parte da aula a gente vai ver um pouco sobre os métodos baseados em classificadores, tá bom? Até mais e um abraço.